Olá pessoal, sou o Lucas Perillo. Hoje estamos aqui para mais uma conferência da nossa segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. E hoje eu tenho um prazer de conversar com o Danilo Neves. O Danilo é biólogo também e vai contar um pouco sobre a sua história aqui na conservação. Danilo, então, muito obrigado aí pelo aceite ao convite. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Eu acompanhei a conferência ano passado e foram muitas palestras bacanas, bem informativas, e é um prazer participar esse ano, né? E ainda mais que eu venho desenvolvendo essa carreira em Biologia da Conservação e espero contribuir com a conferência desse ano. Legal demais. Então, para começar a nossa conversa aqui, para o pessoal entender a sua identidade, como é que você começou aí sua carreira, conta pra gente um pouco desse seu histórico aí na biologia e nas ciências da conservação. Eu comecei na biologia em Mato Grosso do Sul, eu estudei na Federal de Mato Grosso do Sul e foi bem interessante para quem já gostava, quem achava que pelo menos gostava, né, dessa carreira em Biologia da Conservação, porque você tem esse contato bem direto com o Pantanal, né? Então, assim, no final de semana você pegava sua bicicleta e acabava incrementando algumas coisas que você aprendia nas disciplinas dentro da sala de aula, nos laboratórios, e acabava indo para o Pantanal e observando e tentando aplicar aquilo lá mais para frente, em estágios. E acabei que eu fiquei lá também no mestrado, né, e trabalhando com morcegos. Eu trabalhei com a dispersão de semente por morcegos e a relevância disso, no caso, para a recuperação de áreas degradadas, que era no área de mineração. Então, assim, sempre tentando focar em biologia da conservação, envolvendo os dois grandes grupos que eu gosto bastante, que são animais e plantas, né? Então, eu foquei bastante na dispersão de semente por morcegos. E aí, que foi quando eu acabei conhecendo o Lucas, o pessoal, foi quando eu vim para o UFMG fazer meu doutorado. Dentro do meu mestrado, eu tive um interesse muito maior pelo componente de botânica dentro do meu mestrado, né? Igual eu falei, eu trabalhei com dispersão de sementes por morcegos, mas eu fiquei mais interessado, assim, no como que os recursos eram disponíveis ao longo do ano para esses morcegos. Então, eu acabei focando muito na parte vegetal e tive o interesse de vir para o UFMG, que era uma das instituições de referência na botânica, que é onde eu queria focar. E aí acabei fazendo meu doutorado aqui. Seu doutorado foi com quem mesmo? Isso, aí eu trabalhei com o professor Ari Oliveira Filho, né, que trabalha com biogeografia, fitogeografia, na verdade, tentar entender a distribuição das plantas e por que elas estão ali, porém não estão em outros lugares, padrões de riqueza. Então isso me interessou muito e acabou sendo a linha de pesquisa que eu fui seguir. O Ari me orientou a ir para o exterior e colaborar com outros pesquisadores. Então acabei indo para a Escócia, trabalhei um tempo com um pesquisador muito renomado em matas secas, porque nesse momento eu já estava muito interessado em matas secas, na conservação de matas secas e o quanto que elas são pouco estudadas. Aí acabei indo para a Escócia, trabalhei com ele bastante tempo, né? Fiquei 1 ano lá de doutorado de sanduíche, que é quando você sai da sua instituição e fica, né, de 6 meses a 1 ano fora. Eu fiquei 1 ano na Escócia trabalhando com ele e aprendi bastante os conceitos teóricos. Ele tem um embasamento teórico muito grande, e acabei aplicando a minha tese e aí saíram as publicações que a gente acredita que em algum momento vai começar a ter um peso maior sobre estratégias de conservação. Legal. E atualmente? E atualmente, aí eu voltei para defender o doutorado, e aí depois recebi uma proposta para voltar para Edimburgo, né, para a gente continuar fazendo um projeto parecido com o que eu fiz no doutorado, só que expandir para outras áreas, né, no caso da Amazônia, do Cerrado, que a ideia era exatamente mostrar o quanto que essas outras formações, que a gente chama de formações sazonalmente secas, né, que no caso, por exemplo, você tem a Amazônia, a Mata Atlântica, onde você tem uns períodos de chuva bem distribuídos ao longo do ano, né, e no caso você tem, que a gente chama de diagonal seca, que pega desde a Caatinga, o Cerrado, vai até a Bolívia, e nesses ambientes você tem um período assim, de 6 meses de seca, onde vai chover menos de 100 milímetros, e
E esses ambientes eles são bem negligenciados. A maioria deles tem menos de 2% de proteção em unidades de conservação. Então, a ideia do projeto era exatamente mostrar isso, que essas áreas elas eram tão importantes quanto as áreas mais protegidas, que no caso é a Amazônia, em termos de diversidade. Então, assim, a ideia do projeto acabou sendo essa. Então, aí eu voltei para o Reino Unido e aí a gente desenvolveu o projeto, ainda não saíram os trabalhos, mas a gente já tem uns resultados bem interessantes, que a gente também acredita que vai fazer um impacto bom para entender os padrões de diversidade e também como aplicar esses resultados em biologia da conservação. Legal. E aí depois você foi para outra instituição, né? Aí acabou o contrato, apareceu uma oportunidade de continuar no Jardim Botânico, mas dessa vez não no de Edimburgo, né? Agora eu desci para a Inglaterra e trabalhei no Jardim Botânico de Kew, até recentemente, onde a gente continuou também focado em entender os padrões de diversidade e como aplicar eles em biologia da conservação. Nesse projeto que eu ainda estou desenvolvendo, a ideia é exatamente mostrar assim, o quanto que disponibilidade de recurso, por exemplo, floração ou frutificação, quanto que ele não é bem distribuído ao longo do espaço, e se você acabar, por exemplo, desmatando uma determinada área, você pode perder todo aquele período de floração e frutificação como disponibilização de recurso, e que vai acabar, no caso, com a fauna, né, no caso movendo para outras áreas ou até se extinguindo localmente, porque ali era o único período onde tinha aquela floração naquela exata época e onde os consumidores iam encontrar os seus recursos. Então foi mais ou menos o que a gente fez, mas esse é um projeto que a gente ainda está explorando, ainda tem muito trabalho de campo, a gente entender exatamente como que esses padrões de floração e frutificação estão distribuídos ao longo da América do Sul. Não, fantástico. O Kew Gardens já tem um histórico aí de pesquisas, né, relacionadas com conhecimento de diversas áreas, né? Tem livros de décadas atrás, de lugares do Brasil que nenhuma instituição de pesquisa aqui do Brasil tinha investido ainda, né, para saber diagnósticos de diversidade. E muito legal essa sua experiência no exterior aí. E a nossa conversa vai girar em torno da questão das matas secas. A gente convidou o Danilo justamente por isso, que são poucas as pessoas que trabalham diretamente com esse ambiente, que é um ambiente ameaçado, não só no Brasil, né, em escala global também. E é um ambiente raro, né, não existe em todos os lugares. Então você já até contou um pouco aí sobre o que são as matas secas, mas fala um pouco mais sobre o status de conservação mesmo, onde que elas ocorrem, por que elas ocorrem nesses lugares. Sim. Então, meu interesse pelas matas secas, como eu falei, começou desde o doutorado, né? Então, assim, eu explorava muito essas áreas cientificamente no Pantanal, né? Então, assim, as matas secas, o nome correto cientificamente são florestas estacionalmente secas. Elas são distribuídas principalmente nas zonas tropicais, mas tem algumas também subtropicais. E essas matas, e o núcleo maior de distribuição delas é a Caatinga, né, mas você tem algumas áreas no Brasil Central. O Brasil Central ele é uma área praticamente de savanas, né, os cerrados, como todo mundo conhece, mas onde o solo ele é mais fértil. Você acaba tendo, onde você encontra aqueles afloramentos de calcário, aqui na região de Minas, assim, quem vai na região de Arcos, Pains, encontra muitos desafloramentos de calcário, que é um solo mais fértil e é onde vai ocorrer essas formações de florestas estacionalmente secas. Então você aí tem toda essa diagonal seca que eu falei inicialmente, que vai até a Bolívia, mas também tem outros núcleos de mata seca, assim, em regiões andinas, que são chamadas de vales interandinos, né? Então os Andes geralmente são áreas de maior precipitação, porém tem uns vales onde abruptamente a precipitação cai muito. Então, assim, é uma região muito seca e são áreas que inclusive tem uma flora de mata seca muito distinta, muito endemismo, que são espécies exclusivas daquelas áreas em específico, né, que só ocorrem lá em nenhum outro lugar no mundo. Então, assim, temos essas áreas nos Andes e áreas também no Pacífico, até o México. Então, assim, diferente da Amazônia, que, por exemplo, a gente consegue delimitar onde que começa e onde que acaba a Amazônia, né? É menos difícil.
de delimitar, as matas secas é bem complicado, porque a gente sabe onde está a Caatinga, mas todos esses outros pontos, né, por exemplo, no Brasil Central, nos Andes, é difícil de mapear isso. Então, assim, onde que começa e onde que termina uma mata seca. Então, esse é um dos problemas. Igual eu vim falando, né, esses pontos são todos, no caso, são remanescentes espalhados por toda a América Latina. E então, para conservação já é difícil você ter um mapa, por exemplo, o IBGE, quem faz os mapas, né, no caso do Brasil, para os mapas dos domínios fitogeográficos, e dentro desses mapas que você consegue delimitar onde você vai espalhar, né, no caso você vai delimitar as suas unidades de conservação. Então, em mata seca, o grande problema é exatamente esse, porque, por exemplo, de acordo com o IBGE, algumas matas secas que a gente reconhece no Brasil Central não estão nos mapas do IBGE. Então, eles não estão, né, essas matas secas que não estão no mapa do IBGE, elas não estão contempladas atualmente pelas legislações, né, de proteção e unidades de conservação. Tem que ter uma escala muito fina, né? Porque... Isso. Então, assim, a mata seca já é um problema em relação a isso, né? É muito difícil saber delimitar ela. E elas são muito degradadas, né? O desmatamento ocorre muito, também por questão, igual eu falei, elas estão em solos férteis, né? Então, no Brasil, mais de 50% já foi desmatado e pouco se sabe, é pouco estudado, então não se sabe quantas espécies já se perderam, quantas estão ameaçadas e mesma coisa nos outros países, né? Então, assim, elas são bem negligenciadas em relação à Amazônia, por exemplo, onde a gente tem, se considerar unidade de conservação, reservas indígenas, a gente tem mais de 64% protegido, enquanto que nas áreas de mata seca, menos de 2%. Então, assim, é bem distante. E a diversidade é uma diversidade considerável, a gente ainda conhece relativamente pouco sobre isso, e o interessante das matas secas, que eu vou acabar abordando um pouco mais para frente, é que cada um desses núcleos que eu falei, né, Caatinga, Brasil Central, Bolívia, que é a região que eles chamam de Tictania, os vales interandinos, o México, cada um desses núcleos tem uma composição de espécies completamente diferente, né? Então, assim, se você perde aquele núcleo, você perde aquela composição inteira, você perde aquelas espécies que são exclusivas daquele núcleo em si. Não, fantástico. É um laboratório natural, é interessante para fazer pesquisas de biogeografia, né? Sim. Porque elas já estão isoladas naturalmente e cada uma delas tem aquela sua identidade, como você falou, de diversidade, né? Então, tem surgido vários trabalhos em relação a isso, né? Essa peculiaridade aí das matas secas. Mas legal, como você disse, esse é um ambiente pouco explorado ainda pela ciência. Mas apesar disso, existem vários grupos de estudo trabalhando diretamente com esse tipo de ambiente, né? Não só no Brasil, você já teve a oportunidade aí de percorrer várias instituições renomadas do mundo que trabalham, que tem essa linha de pesquisa com as matas secas. Então eu te pergunto assim, já existe algum conhecimento sobre a biodiversidade desses ambientes? E a gente já sabe, você deixou claro aqui, que existe essa urgência para a conservação. Então, como que está essa aplicação mesmo do conhecimento teórico, gerado pelos laboratórios, pelas instituições de ensino e pesquisa? Esse conhecimento está sendo aplicado na conservação? Como é que você vê esse quadro aí? Sim. A gente espera que vai melhorar agora. Recentemente, uns 4 anos atrás, o professor Toby Pennington, que foi quem foi meu orientador no momento que eu estive na Escócia, tanto durante o doutorado quanto durante o pós-doutorado. E o professor Toby Pennington, então, uns 3 anos, 4 anos atrás, ele teve essa ideia, pensando exatamente nessa lacuna de informação que tem nas matas secas, de montar um grupo de pesquisa. Então, assim, a gente sabia que tinham vários pesquisadores interessados e que já vinham estudando há décadas, as matas secas na América Latina. E o professor Toby, ele tinha essa ideia de que para a gente ter uma estratégia de conservação mais efetiva, as matas secas tinham que ser estudadas continentalmente. Então, assim, pegando pesquisadores desde o México, Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru. Então, foi uma ideia fantástica. Foi um grupo de pesquisa que chama Dry Floor. Depois desses 3 anos de juntando bancos de dados, o que eu acho interessante é que o componente maior desse banco de dados
vem do professor aqui do FMG, que também é o Ari Oliveira Filho, né? Então o Ari, nos últimos 20 anos da carreira dele, ele vem compilando bancos de dados e limpando, que é o mais importante, né? Porque assim, bancos de dados, existem vários bancos de dados disponíveis gratuitamente, mas no caso esse do Ari em específico é interessante porque ele sempre teve esse cuidado de limpar, de estar em contato com especialistas que trabalham com as diversas famílias botânicas, e esses especialistas sempre dando dica para eles, né, dando dicas para o Ari sobre distribuição das espécies, ecologia das espécies, para ele poder entender um pouco melhor a partir dessas dicas e começar a limpar o banco de dados e ter um banco de dados bem compreensivo, que é o caso que ele fez, que é um banco de dados chamado Neotrop Tree, né, que é sobre distribuição de espécies arbóreas, né, em toda a região neotropical, né, que pega desde o México até a região subtropical da América do Sul. E então assim, a ideia do Ari e mais essa colaboração com outras pessoas que vinham juntando bancos de dados foi fantástica, porque teve essa colaboração que nenhum dos pesquisadores individualmente conseguiria chegar no mesmo resultado. Então, compilaram esses dados, chegaram na mesma qualidade de informação, qualidade de discussão, porque todos esses pesquisadores tinham um embasamento teórico muito bom sobre matas secas. E aí saiu a primeira publicação, né, que a gente acha, né, que ao longo da entrevista eu vou falar também um pouco mais sobre ela, que a gente acha que vai ter um impacto muito bom, que é um dado de qualidade, de informação de especialista bem acurada, de pessoas que vêm trabalhando nesses ambientes há décadas, e que eu acho que realmente já está mostrando alguns frutos, né, dessa publicação em específico e do grupo em específico, o que o grupo fez. E outra coisa importante é que o grupo está bem aberto à colaboração com outras pessoas, tanto que é um banco de dados que foi compilado, foi limpo, foi publicado e com a própria palavra já diz, né, publicado, foi feito público. Então, assim, os dados hoje são dados públicos, tem o site do DryFlora. E então, assim, todas as pessoas que têm interesse em trabalhar com matas secas ou ver onde que estão os estudos atualmente, quer preencher lacunas de informação, é só entrar lá no site do DryFlora e entrar em contato com os colaboradores principais. E eu acho que foi outra iniciativa bem bacana, né, em relação ao que a gente vê que vai dar um salto bem grande em relação a estudos, principalmente voltados à biologia da conservação em matas secas. Não, legal demais. A gente vai entrar depois ainda nessa publicação, que foi uma publicação realmente muito relevante. E uma das coisas interessantes dessa publicação é, como você falou, né, as parcerias. Tem vários autores nesse artigo, porque justamente várias pessoas de países diferentes colaboraram para gerar esse produto aí que vai ser aplicado à conservação, né? Legal demais, Danilo. Continuando nossa conversa aqui, a gente estava falando especificamente das matas secas, mas a gente sabe que essa abordagem macroecológica ela pode ser utilizada para outros tipos de ambiente, né? A gente até convidou o Birajara Oliveira também, que trabalha com macroecologia, biogeografia, e a gente já discutiu um pouco sobre isso, mas entra nesse mérito novamente, assim, por que é interessante utilizar essas abordagens macroecológicas, principalmente se tratando de conservação, assim, independente do sistema, do ecossistema que a gente quer estudar? Claro. A macroecologia, ela veio para preencher um nicho vago na ecologia e na biologia da conservação, né, que a maioria dos estudos que eram feitos até então, né, a macroecologia já existe há algumas décadas já, ela começou a se consolidar agora, mas os estudos que eram feitos até então, eles eram feitos de forma mais microecológica, em termos de, tanto taxonomicamente, né, os grupos, né, de animais e plantas que estudavam eram grupos menores, tanto espacialmente. Então, assim, acabavam fazendo estudos em áreas mais restritas, só que as publicações começaram a criticar muito esse tipo de abordagem, apesar de ser um tipo de informação onde você tem um controle maior e você tem uma informação muito acurada, ela não era acurada em termos de expandir aquilo, no caso, para uma escala de paisagem ou uma escala maior, assim, uma escala continental, uma escala de domínio fitogeográfico, de bioma.
né? Então, assim, um estudo feito em algumas matas secas era complicado a gente expandir aquelas conclusões para, no caso, as formações sazonalmente secas, por exemplo, de toda a região neotropical. Então, a macroecologia ela veio para lidar mais com essa lacuna de abordagem, na verdade. Então, começaram a compilar muitos dados que já eram disponíveis, né, na literatura, e a partir disso começaram a fazer aquelas análises de, por exemplo, onde que estavam as lacunas de informação, onde que a gente pode preencher. Então, assim, a macroecologia tem sido muito útil, né, para entender padrões de diversidade, né, porque algumas áreas a gente tem mais espécies do que as outras, com relação a isso, por exemplo, com variáveis climáticas. Então, ela tem sido muito importante, por exemplo, para abordagens em relação a mudanças climáticas, que tem sido uma discussão muito grande agora, dentro da ecologia como um todo e dentro da biologia da conservação, né? Então, se a gente sabe como que essas espécies estão distribuídas no espaço climático, né, se esse clima muda, o que aconteceria com essas espécies, né, tanto em termos de riqueza, quanto em termos de serviços que essas formações, né, as matas secas, a Amazônia vão, né, no caso, providenciar para o próprio ser humano. Então, a macroecologia ela veio exatamente para suprir essa coisa de lacuna em relação à escala, né? Como que a gente poderia compilar esses dados e tentar encontrar padrões e o que esses padrões nos informariam para poder aplicar em outras áreas, né? E outra coisa legal em relação à macroecologia foi exatamente o que você falou. As colaborações, elas são muito importantes, igual esse grupo Dry Floor, porque cada um vem de um histórico diferente na academia, então você acumula experiências diferentes, opiniões diferentes, e essas opiniões vão convergindo em relação a conclusões que fazem mais sentido e são mais aplicáveis. Então, que é outro aspecto da macroecologia, porque é difícil às vezes você compilar, né, esses bancos de dados globais ou em escala continental, escala de bioma. Então, a macroecologia é uma vantagem muito grande e tem sido, pela literatura que tem saído recentemente, tem sido bem efetiva em informar de forma bem... de forma que a gente consiga realmente aplicar isso, né, para entender padrões de diversidade e biologia de conservação como um todo. Isso é muito legal, né? Faz muito sentido. Antigamente era impossível trabalhar nessa escala, né? Principalmente pelo problema da comunicação mesmo, né? Demorava meses para chegar uma carta com o resultado, a publicação do artigo. A gente pegou isso no início da graduação, né? Esse sistema de acesso à informação era muito mais complicado. E para a gente atingir metas de conservação, a gente tem que considerar o todo, né? Não tem como a gente querer preservar, querer conservar só uma determinada região se a gente não entende todos os processos que acontecem ali em escala global, né? Em uma maior escala, né? Legal demais. E retomando aqui a questão das matas secas, né? Você já disse aí que são áreas normalmente com solo fértil, então existe uma ameaça grande em relação a isso. Mas quais são as principais ameaças aí relacionadas com esse tipo de ambiente? Sim, exatamente o que a gente veio discutindo, principalmente no Brasil Central, elas estão, né, onde o solo é mais fértil, geralmente afloramentos calcários. Então, assim, tem toda essa demanda para desmatamento, para, no caso, plantações ou mesmo pastagem, que vai ser, no caso, uma área mais produtiva, né, onde você tem que fazer, você já evita ter que fazer a correção do solo, ou é uma correção onde você tem um custo muito menor. Também para a própria produção de cimento, né, que, igual eu falei, então, nesses afloramentos calcários. E também tem muito impacto um pouco menor, porém é uma coisa mais comum, por exemplo, na Caatinga, no México, nesses vales interandinos, que já é uma relação mais com as comunidades locais, né, que já é aquele corte para fazer lenha, né, que eles já convivem naquele tipo de ambiente. Então, recentemente, o próprio grupo Dry Floor, ele criou um vídeo,
né, sobre um vídeo educativo bem interessante sobre conservação de matas secas e nesse vídeo a gente aborda um pouco sobre isso, né? Então, assim, a ideia é exatamente isso, assim, a educação dessas populações também que vivem nesses tipos de ambientes e sobre como que a gente poderia ajudá-los a ter, no caso, fogões a lenha mais eficientes e como que isso, no caso, poderia também ajudar a diminuir esse corte seletivo. Mas, assim, as grandes ameaças realmente, elas vêm dessas grandes produções, tanto no caso de plantações e gado também, no caso pastagem, né, e também para produção de cimento. Então, assim, uma das coisas importantes, né, para deixar um pouco de lado essas ameaças é exatamente isso, que a gente veio falando um pouco sobre a importância dos estudos macroecológicos. Esses estudos, eles são interessantes porque, assim, a gente pode começar a preencher lacunas de informação e ver, por exemplo, quais áreas que a gente já tem unidades de conservação, quais espécies que estão dentro dessa unidade de conservação, qual o tamanho das populações, né, dessas espécies dentro dessa unidade de conservação e começar a preencher lacunas de informação e também compilar dados de áreas que estão fora dessas unidades de conservação, que é uma coisa que a gente tem feito num contexto macroecológico, né? Então, assim, se algum dia algum tomador de decisão chegar para a gente e falar assim, olha, eu posso criar 10 reservas, então a gente já tem uma certa ideia sobre quais áreas teriam um mérito maior, né, vamos supor, no âmbito de Brasil, e assim como os pesquisadores dos outros países teriam, né, no âmbito dos países deles, onde que essas unidades de conservação teria a maior probabilidade, né, de proteger tanto a diversidade quanto serviços ecossistêmicos e a gente tem, né, no caso, como eu falei, essa possibilidade de ter essas tomadas de decisões a nível continental, né, saindo um pouco dessas barreiras que a gente tem entre países, né, porque nem sempre a diversidade ela vai ser concentrada num determinado país. A gente tem alguns padrões, alguns países têm mais espécies que os outros, então exatamente por isso que essas medidas de conservação têm que ser consideradas, né, entre reuniões e tomadores de decisões de vários países, né. Então, assim, onde que a gente teria unidade de conservações mais efetivas, e é o que o nosso grupo de pesquisa tem começado a providenciar em termos de informação, né, e o que a macroecologia também tem nos possibilitado em termos de agregar esse tipo de informação e analisar e deixar isso de forma que os tomadores de decisão possam utilizar em algum momento. Fantástico. Acho que a gente já falou de várias inovações aí sendo aplicadas para a conservação, né? Existem várias ferramentas surgindo, né, para ajudar a gente a resolver esses problemas e uma delas é considerar a história evolutiva dos ecossistemas, que era uma coisa impensada antigamente na hora da tomada de decisões de quais áreas são insubstituíveis e tudo mais. O grupo de vocês também utilizam esse tipo de abordagem? Conta para o pessoal aí as vantagens que existem nessa abordagem evolutiva e se é necessário ou não para a conservação. O que você acha desse panorama aí? Claro. Só retomando o que eu acabei de lembrar, a gente discutindo isso sempre, como a gente tem esse tipo de informação hoje, a gente pode aplicar, né, em biologia da conservação, em ecologia de forma geral, mas é muito interessante que boa parte de compilar essas informações, elas vêm para confirmar o que vários pesquisadores já haviam falado no passado. Então, assim, um pesquisador muito importante é o Jimmy Hatter, que eu tive o prazer de conviver com ele em Edimburgo. Ele foi uma pessoa que gastou 30 anos da vida dele, passou, né, 30 anos da vida dele coletando no cerrado e trazendo informações para a gente de áreas que a gente nem sonhava ir no Brasil, porque no Brasil as pós-graduações em botânica ainda estavam começando. E eu acho interessante que quando hoje a gente utiliza boa parte dessas abordagens macroecológicas, a gente acaba confirmando alguns padrões que ele já via naquela época, né? Então isso eu acho interessante. E ainda continuando em Edimburgo, lá eu tive a sorte, né, de conviver não só com o Jimmy, mas com outros pesquisadores também que têm esse foco muito sobre a diversidade evolutiva,
né, desses ambientes. Então, assim, é uma métrica alternativa de diversidade, né, que a gente começou a explorar, porque, igual eu falei anteriormente, a gente sabe várias áreas onde tem um mérito de conservação em termos de diversidade de espécies, né, número de espécies. Mas muitas dessas áreas, né, com certeza um tomador de decisão não vai proteger todas elas, né? Então, assim, vai proteger um subconjunto dessas áreas. Então, assim, como tomar uma decisão nesse caso? Várias dessas áreas têm a mesma quantidade de espécies, né? Então, assim, tem a mesma diversidade taxonômica. Então, o que a gente começou a utilizar como forma de fazer um ranking, né? Começar a desembaraçar a importância dessas áreas, todas são importantes, mas como que a gente providencia, como que a gente informa uma métrica que pode ajudar na tomada de decisão mais para frente. Então a gente tem trabalhado muito com a diversidade evolutiva, né? O quanto de diversidade evolutiva que é específico, que é endêmico de uma determinada região. Então uma parte dos projetos que a gente desenvolveu lá era exatamente sobre isso. Então se a gente em algum momento perder todo o cerrado, a gente vai perder, a gente sabe hoje mais ou menos quantas espécies a gente perderia. Mas a gente também perderia a diversidade evolutiva mais do que esperado ao acaso. Então é uma das coisas que a gente tem encontrado, né? Então é uma diversidade evolutiva significativa e é uma métrica que a gente tem utilizado também. Porque vários estudos mostram, por exemplo, que a importância de se preservar essa história evolutiva, né? Essa diversidade evolutiva, porque assim, ela está muito relacionada com, por exemplo, o que o ambiente, no caso, providencia para a gente, né? No caso, serviços ecossistêmicos e processos ecossistêmicos. Então, por exemplo, a partir desses estudos de história evolutiva, a gente sabe que quanto mais de história evolutiva que a gente proteger, né? Então você pensa assim, a árvore da vida de plantas, né? Então as plantas elas têm uma relação filogenética, né? Evolutiva, e quanto mais de diversidade que a gente protege nessa árvore da vida das plantas, maior a chance da gente, por exemplo, algum dia encontrar um fármaco, né? Então, que se você perde aquela linhagem, né, você perdeu, no caso, uma história evolutiva de milhões de anos, né, de 20 milhões de anos, de 10 milhões de anos, se for no caso, divergências mais recentes, né, e no caso, você está perdendo uma história evolutiva que, no caso, nem foi estudada, né, então, às vezes, era uma linhagem, por exemplo, de plantas que seria um fármaco muito importante, ou algum serviço ecossistêmico. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente sempre tem discutido, né, de aquecimento global, quanto que é importante todo esse crédito de carbono que as plantas, né, nos fornecem como um serviço ecossistêmico, né, sobre todo o ciclo de carbono que elas interagem, né, no caso de fixação de carbono. E a gente sabe, por exemplo, se você tem, no caso, espécies de plantas de linhagens completamente distintas, você tem, no caso, um processo de fixação de carbono muito maior do que se você tiver de poucas linhagens, né? Porque, assim, boa parte dos conceitos ecológicos que a gente estuda, né, ao longo da graduação, a gente sabe que cada espécie ela ocupa um espaço ecológico, né? Então, assim, numa determinada floresta, né, cada espécie vai ter uma performance melhor naquele determinado espaço ecológico que ela não sobrepõe com outra espécie, né? Que a boa parte das teorias de ecologia elas discutem, elas abordam, né, no caso, esses aspectos, né? Então, no caso, cada espécie vai ter uma performance melhor num determinado nicho, num determinado espaço ecológico dela. Então, assim, e como que a gente sabe, por exemplo, como que cada espécie está num espaço ecológico diferente, né? Então, assim, ao longo da história evolutiva, vários estudos mostram, por exemplo, que essas espécies elas vêm divergindo. Então, elas só conseguem coexistir porque ao longo da história evolutiva essas linhagens elas divergiram no espaço ecológico que cada uma delas ocupa e aí quando você tem uma mata onde a diversidade evolutiva ela é maior, né, comparada a algumas outras áreas, as funções que essas comunidades vão desempenhar, elas são mais eficientes, né? Então, assim, crédito de carbono, né, e tanto quanto o que eu falei anteriormente em relação a outros produtos que a gente pode acabar, né, no caso, tirando
quando se conserva essa diversidade evolutiva, igual eu falei dos fármacos. Então, geralmente também tem uma história muito... uma coevolução entre os recursos disponibilizados pelas florestas e pelas savanas e os consumidores, né? Então, se você perde, às vezes, aquela linhagem, os consumidores, eles vão consumir recursos apenas daquela linhagem. Então, assim, perdeu-se aquela linhagem evolutiva. É uma forma de saber a métrica, né? Então, como a gente sabe que esses consumidores também estão espalhados ao longo da árvore da vida, né, em relação a onde que eles vão consumir, se você perde uma determinada linhagem, a probabilidade de você perder, né, no caso, aquele consumidor, aquele animal, aquele polinizador, também é muito alta, né? Porque boa parte da história evolutiva, não só das plantas, dos animais também, eles estão confinados, eles estão restringidos, né, dentro desse aspecto de conservar realmente a diversidade evolutiva de plantas. Não, é legal demais, é um assunto complexo, né? Sim. Porque envolve muito tempo e a escala de tempo é gigantesca, mas tentando sintetizar, então, a história, tipo, antigamente, para obter métricas para conservação de determinadas regiões, se utilizava a riqueza, abundância, diversidade de espécies. E aí não se levava em conta a história evolutiva mesmo, esses ramos, né? Que vários grupos foram surgindo baseados naquelas condições ambientais daquela região. Então, hoje em dia, é possível também levar isso em consideração, né? Na hora de escolher uma área prioritária para conservação, não só a diversidade é importante, mas a história por trás de tudo aquilo também traz benefícios, né? Não só para as plantas, mas também por toda essa fauna que coevoluiu ali com esse sistema. A ecologia tem abordado muito esse tópico, né? Então a gente está saindo um pouco dessa coisa de diversidade dos grupos taxonômicos, né? Quantas espécies de plantas que a gente tem nesse determinado local, porque várias áreas são equivalentes, né, em diversidade taxonômica. Então a gente tem tentado fornecer informações como tanto a diversidade evolutiva, né, quanto a diversidade funcional. Então, assim, algumas espécies ou gêneros ou alguns grupos de plantas, eles têm uma determinada função ecossistêmica, né? Então, se você perde aquele grupo, você acaba perdendo aquela função, né? E acaba mostrando, em alguns casos, que acaba colapsando, né? No caso, aquela comunidade ecológica. E a diversidade evolutiva é interessante por causa disso, que boa parte dessas funções elas estão confinadas em algumas linhagens, né? Então, assim, como você não tem hoje um banco de dados bom para saber como que essa diversidade funcional ela está distribuída no espaço geográfico, uma forma boa de você saber, por exemplo, como não vamos perder as funções ecossistêmicas, seria proteger a diversidade evolutiva, porque a gente sabe que vários estudos mostram, né, e várias teorias trabalham em cima disso, que boa parte das funções ecológicas de grupos de plantas e animais, eles estão, né, dentro de associados a determinadas linhagens. Então, assim, uma forma muito interessante realmente é proteger o máximo de diversidade evolutiva da árvore da vida, né, não só das plantas, mas também dos animais, nas áreas. Então a gente tem focado muito em calcular, né, essa diversidade evolutiva ao longo do espaço geográfico na América do Sul e tentar providenciar esse tipo de informação para teorias ecológicas, né, e também em biologia da conservação, para quem tem tentado utilizar esse tipo de informação para tentar desembaraçar qual a importância e qual um ranking de prioridades de conservação, que igual a gente discutiu, não dá para conservar tudo, né? Então é a agonia da escolha, é o que a gente tem abordado muito. Legal demais esse assunto, é muito legal, quente, né? Às vezes existem 10 espécies que desempenham aquela mesma função ali, e tem uma espécie que ela é diferente de todas as outras, então será que é interessante manter o quê, né? Essa maior riqueza ou a riqueza evolutiva e de funções, né? De funcionalidades para o ecossistema? Não, muito legal. E aí vou entrar então novamente naquele trabalho que a gente discutiu no início, que é esse artigo do grupo de vocês, né? O Dry Flora, que inclusive foi capa da Science, né? Um tempinho atrás, que é uma das revistas de maior impacto aí, de maior alcance no meio científico, né?
Então, eu gostaria de extrair de você, assim, agora, depois dessa sua experiência, vários pesquisadores almejam muito publicar nesse tipo de revista. Conta pra gente um pouco sobre esse artigo, o que ele engloba e quais foram as etapas mesmo, desde o início da coleta de dados até essa publicação. Como você conseguiu publicar, como o seu grupo conseguiu publicar nessa revista de impacto aí? Sim. Como eu vim abordando ao longo da entrevista, né, uma das coisas muito importantes são as colaborações, né? Então, assim, esse trabalho tem um mérito muito grande do professor Toby Pennington, do Jardim Botânico Real de Edimburgo, que ele veio agregando essas colaborações ao longo dos anos, né? E uns 3 ou 4 anos atrás, eles formaram esse grupo que chama Dry Floor, e esse foi o passo principal, né? Porque, igual eu falei, nenhum dos integrantes teria conseguido, não só a publicação em si, mas ter conseguido processar aquelas informações e ter aquele banco de dados com aquela qualidade que ele tem, com a escala que ele tem, que ele pega desde o México, né, até as áreas subtropicais da América do Sul. Então, é um banco de dados com quase 2.000 áreas, né, de dados compilados, limpos e com muita participação de especialistas das diversas famílias de plantas. É um grupo muito interativo. Então, assim, nenhum integrante conseguiria ter chegado, né, no mesmo resultado. Não teria conseguido analisar aquele tipo de informação, né, não teria todo aquele embasamento teórico para chegar naquele tipo de publicação de qualidade que foi, né? Então, inicialmente, assim, o mérito foi de começar esse grupo de pesquisa, né? E aí a gente começa também a ver os méritos individuais, né? O grande mérito do professor aqui da UFMG, o Ari Oliveira Filho, que compilou esse banco de dados, boa parte, né, dos bancos de dados das matas secas que estão no banco de dados. Do Brasil, Bolívia, né, algumas áreas, por exemplo, dos vales secos interandinos também. Ele veio compilando ao longo de 20 anos de carreira dele. E de várias outras pessoas. Então a gente tem um banco de dados bom do México. Então vários pesquisadores que foram somando para eventualmente sair a publicação. Então quando a gente viu que esse tipo de colaboração nos proporcionou tanta informação, né, tanta troca de informação, tanto cada colaborador começou a ver o quanto que eles tinham aprendido, né, e o quanto que eles podiam colaborar. A gente começou a colocar no papel, né? Então, assim, não foi a qualidade do trabalho, não foi uma surpresa, porque, como eu falei, a gente veio sempre colaborando, tem essas décadas de pesquisa envolvida, então a gente sabia que ia sair uma pesquisa de qualidade, mas como a gente também veio discutindo sobre essa lacuna de conservação que tem em matas secas comparado com outras formações, a gente decidiu apostar alto, né? Então a gente falou assim, vamos fazer o trabalho com a melhor qualidade possível e vamos tentar publicar, né, no caso na Science, que é uma revista que tem um impacto muito alto, né? Então pessoas no mundo inteiro elas leem, né, e elas buscam, né, sempre ler os trabalhos publicados na Science, porque é uma das revistas onde o corpo editorial ele é mais robusto. Então, assim, é muito difícil passar um trabalho lá, porque é muito competitivo também, né, competir por aquele espaço. Mas a gente queria tentar, né, para exatamente começar a trazer, né, a importância das matas secas, o quanto de espécies que elas têm, né, o quanto que elas são desprotegidas e ameaçadas. Então, assim, é muito interessante quando, às vezes, eu dava palestras, né, em eventos no exterior. Às vezes eu falava não só das matas secas, mas do cerrado. Então, assim, porque pra gente é bem corriqueiro, né, pro brasileiro, mas poucas as pessoas já tinham ouvido falar desse tipo de informação, desse tipo de formação. E
E também desse tipo de informação, que, por exemplo, quando a gente fala que o Cerrado tem 12 mil espécies de plantas, né, o pessoal assustava, né? Falava assim, não, mas eu nem sabia, né? Na verdade, sim, muito sobre o Cerrado. Eu trabalho um pouco sobre ecologia de savanas, mas o Cerrado em específico eu não tinha muita informação. Então, a publicação foi bacana exatamente por causa disso, porque a gente queria trazer à tona mesmo. As matas secas existem, elas estão ali, elas são desprotegidas, a gente tem muita informação em relação a elas, a gente precisa de colaborações para compilar mais dados, mas também já conseguimos, com essa publicação, ter um certo impacto, né? Porque a gente já tem a qualidade de informação boa o suficiente para já começar a aplicar e entender padrões de diversidade, como que, por exemplo, mudanças climáticas poderiam afetar, né, no caso, as matas secas. Qual a importância de mata seca se o clima ficar mais seco e mais quente? Qual que é a importância de mata seca, no caso, por exemplo, se a Amazônia retrair, né? Então, assim, aquelas espécies conseguem tolerar climas mais secos, qual a importância delas? Então, foi essa evidência que a gente queria trazer, né? Então, muito mérito de uma doutoranda lá de Edimburgo, que chama Karina Banda, que foi a pessoa que estava por trás, como parte do doutorado dela, ela estava por trás de todas as colaborações. Então, assim, ela que o tempo inteiro manteve contato com essas pessoas, organizava as reuniões, a gente juntava, a gente discutia a qualidade dos dados, o que precisava melhorar. Aí ela trabalhou muito com as análises, então é parte da tese de doutorado dela. Então, assim, foi um trabalho fantástico e que eu acho que recebeu a merecida atenção. Mas uma coisa que a gente realmente não esperava foi quando a gente sabia que ia sair no dia 23 de setembro e a gente entrou no site já para baixar, né, a versão final publicada, e aí era a capa. Então, assim, a capa é uma espécie de ceiba, né, que a gente conhece como as barrigudas, né, no caso aqui, ou as paindeiras, aqui no Brasil. É uma árvore fantástica. Isso, tem muito, assim, canteiros, é uma árvore muito... É um gênero bem expressivo, com várias espécies, né, em áreas de formações sazonalmente secas, as matas secas. E aí a foto foi uma ceiba que ela é endêmica, ela é específica, ela só ocorre nos vales interandinos. Então, assim, numa região bem espacialmente, geograficamente bem restrita. Então, sim, por exemplo, se você perde aquela área, né, você perde não só essa espécie que foi Cabo da Science, mas várias outras que são específicas desses locais. E que chama atenção também, porque assim, a composição de espécies de cada núcleo de mata seca que eu vim falando ao longo da entrevista, ela é completamente diferente, né? Então a gente mostra nesse estudo, por exemplo, que algumas áreas da Amazônia que estão distantes mais de 500 quilômetros, elas ainda têm 70% de similaridade, né? Então, enquanto que áreas próximas de mata seca, né, áreas que estão a menos de 100 quilômetros de distância, em alguns casos, elas têm menos de 20%, né, de similaridade. Então, assim, as espécies são completamente diferentes. Então, isso chama atenção para a conservação, né? Então, o design de unidade de conservação em mata seca, ela é diferente do design em outras formações, né? Então, você precisa de unidades de conservação muito mais espalhadas, que abrangem, pontuais, que abrangem todos os núcleos, mas que ainda sejam grandes o suficiente para que os tamanhos populacionais sejam o mínimo viável possível, né? Para a proteção daquela espécie naquele determinado núcleo de mata seca. E também chama atenção, no caso, como que é importante preencher lacunas de informação. Então, por exemplo, em alguns casos onde você tem uma similaridade muito alta entre duas matas, né, que é mesmo distante entre elas, você, às vezes, para preencher a lacuna de informação, daquele tipo de informação, você precisa, às vezes, de menos estudo, porque a partir dessa área você tem uma probabilidade maior de predizer a composição da próxima área, né, da área mais próxima ou até um pouco mais longe. Enquanto que nas matas secas, isso já é muito difícil. Então, a probabilidade de, a partir dessa área, você predizer qual que é a formação daquela mata seca não estudada, ela é bem baixa, né, porque essa substituição de espécies de uma área para outra, ela é muito alta, comparado com diversas outras formações. Então, assim, acho que o artigo trouxe um pouco essa atenção e que eu acho que daqui para frente
Isso vai ajudar bastante em biologia da conservação. Inclusive, a gente já tem começado a receber alguns e-mails de pessoas que, por exemplo, tem alguns projetos de restauração, né, de áreas degradadas. E esse projeto ele é específico no norte de Minas. Então, o norte de Minas, para quem não conhece, é uma área que é um núcleo também de mata seca, onde a riqueza de espécies é alta, o endemismo, tem muitas espécies que são específicas daquela região do norte de Minas. E aí é um projeto sobre restauração, né, desse tipo de formação, e que as pessoas já entraram em contato com a gente para saber, por exemplo, como que a partir do nosso estudo a gente consegue determinar quais espécies são as mais apropriadas para a restauração daquele ambiente, né? Então isso assim, em coisa de menos de um mês da publicação já teve esse retorno que eu achei muito legal, né? Então a gente espera que continue realmente tendo muito foco em mata seca, porque realmente elas precisam, né? Então, como eu falei ao longo da entrevista, algumas áreas, né, igual no Brasil, mais de 50% das matas secas já foram desmatadas. Em algumas regiões específicas, mais ainda que isso, menos de 2% é protegido. E boa parte dessas tomadas de decisão tem que também levar em consideração onde que a gente aplicaria algum dinheiro, vamos supor assim, alguma instituição internacional quer aplicar dinheiro em restauração, né, de matas secas. Então hoje a gente tem uma noção sobre áreas que estão mais degradadas, riqueza de espécies. Então, por exemplo, a gente sabe que as áreas do Pacífico de matas secas, elas menos de 2% ainda existem, então 98% já foi desmatado. Então, assim, a gente consegue, no caso, fornecer esse tipo de informação que a gente espera que a partir dessa publicação essa evidência continue alta e que realmente a publicação e o nosso grupo de pesquisa, assim como outras pessoas interessadas em trabalhar com as matas secas, comecem a realmente trabalhar efetivamente com a biologia da conservação e processo de restauração das matas secas. Legal, você entrou justamente na questão que eu queria aqui, já até falou um pouco sobre o que eu ia te perguntar, mas a gente sabe que é fantástica essa publicação, acho que o alcance na comunidade científica é gigantesco, né? Mas a gente sabe muitas vezes que os tomadores de decisão mesmo, quem resolve qual área conservar, qual área não conservar, e principalmente o público geral, o público leigo, eles não têm o costume nem o acesso a esse tipo de informação, né? Muitas vezes em inglês, com a linguagem muito específica e tudo mais. Então, além do artigo científico, existem outras maneiras aí de tentar otimizar a utilização desse conhecimento mesmo para a conservação? Sim, eu mencionei o vídeo, né? O vídeo eu achei bem interessante que ele tem um impacto educativo já sobre quando tem esse corte seletivo, né, de espécies de mata seca das comunidades locais, sobre a importância de utilizar fornos mais eficientes, mas também todo esse impacto que elas vêm sofrendo, né, no caso para a produção de cimento, pastagem, plantações nessas áreas de solos mais férteis. E então, assim, eu acho que iniciativas como essa do vídeo são muito importantes. E a publicação em si, a gente sempre sente essa falta, né? Parece que não tem uma ponte entre a ciência e o tomador de decisão. Mas a partir dessa publicação a gente já começou a ver, assim, eu apresentei parte desse trabalho no Congresso de Botânica, então a gente já começou a ter um retorno em relação à comunidade científica sobre o interesse de trabalhar com essas áreas. E não só no Congresso de Botânica, igual o pessoal tem entrado em contato com a gente por e-mail para saber sobre o banco de dados, como utilizar em projetos de restauração. E então, assim, a gente espera que ao longo do tempo realmente a gente consiga realmente fazer essa ponte, né, entre o tomador de decisão e onde a gente acumula essa informação científica, né, que pode ser utilizada para prioridades de conservação, né, dentro não só de mata seca, mas de tudo que a gente veio acumulando ao longo do tempo nesses bancos de dados. Então, assim, ainda está muito recente, mas eu acho que a expectativa ela é positiva. Assim, eu acho que pelo que já tem ocorrido, o retorno que a gente tem tido,
Eu acho que em algum momento a gente vai realmente chegar naquelas iniciativas de tomada de decisão numa escala maior, né? Então, como eu falei também, os mapas hoje que delimitam, né, a gente tem batido muito nessa tecla nos trabalhos que a gente publica, que é os mapas que delimitam hoje onde que as matas secas ocorrem, eles são pobres de informação. Então, assim, a gente acha que com essas publicações de alto impacto, a gente vai conseguir, em algum momento, influenciar os órgãos responsáveis por esses mapas de delimitação. E aí seria outro aspecto também que seria importante para a conservação dessas áreas. Legal demais, Danilo. Deu para ver que tem muita coisa para se fazer aí, muita coisa acontecendo, né? Principalmente nessa área das matas secas. E agora eu queria entrar num tópico também, explorando um pouco da sua experiência aí, que você já falou aqui que nesse prazo recente você já teve essa experiência do doutorado sanduíche em Edimburgo, depois voltou lá com o pós-doutorado, né? E aí depois teve essa experiência no Kew Gardens. E agora você também já está migrando para outro instituto de pesquisa. Então, dá para ver que você valoriza muito essa experiência no exterior. Eu queria perguntar para você, assim, eu acredito que tem várias pessoas aqui que, se não já tiveram essa experiência, almejam, né, procurar cada vez mais conhecimento, e não existe limite para o conhecimento, né? Cada lugar que você vai, você aprende coisas novas. Então, conta um pouco dessa sua experiência aí em pesquisas, em institutos de pesquisa do exterior, em colaborações com pesquisadores de fora. Como que está essa realidade em relação ao Brasil? A gente está muito distante ainda de atingir essa excelência na pesquisa. Foi algo que a gente veio discutindo também, né, ao longo da entrevista. Eu acho que culminou nessa publicação sobre as matas secas, que foi algo que eu sempre vinha reparando desde a primeira vez que eu fui, né, no caso, para o exterior, que foi durante meu doutorado sanduíche, que são essas colaborações que vai fazendo ao longo do tempo, né? Então, assim, você ampliar seu horizonte científico, né? Isso é uma coisa muito importante. Você conviver com pessoas que, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito em biogeografia, né, que é tentar entender, por exemplo, onde que as espécies estão, a gente começa a ver que essas espécies, conforme isso vai ficando mais distante, né, o ambiente vai ficando mais diferente, né, o clima é diferente, então as espécies vão, no caso, ficando, essa composição de espécies também vai variando ao longo desses gradientes ambientais. E eu acho que é a mesma coisa em ciência. Eu acho que não é a questão em específico, assim, de ir para o exterior. É que, assim, quanto mais longe você vai da sua instituição, né, porque geralmente você tem essa rede de colaborações, já existe aqui, né, no Brasil, você vai para muito mais longe, você já vai para uma linha de pesquisa diferente, uma linha de pensamento diferente, de pessoas que nunca tiveram interação com os pesquisadores daqui, né, e aí você começa a agregar esse tipo de conhecimento também, né? Então, assim, não é muito, assim, a questão de qualidade de conhecimento, é mais, assim, de visões diferentes, porque existem diversas visões nos diversos tópicos, né, dentro da biologia, e como você vai agregando essas visões diferentes, os trabalhos eles ficam sempre mais, com a qualidade muito melhor, né? Então, assim, você começa a ver que você começa a convergir para um assunto em específico. E isso é legal porque aborda diversas visões, né? E então, assim, esse tempo que eu passei no exterior, isso foi legal, porque, assim, eu fui para muito longe, né, da minha instituição, geograficamente, e fui trabalhar com pessoas que realmente ainda não existiam essa colaboração, eles nunca tinham trabalhado em conjunto, nunca haviam trabalhado em conjunto. E então, assim, aprendi várias coisas, e quando eu voltei, isso foi muito legal, porque, assim, eu trouxe essas colaborações, né? Então, assim, várias coisas que eu aprendi lá, embasamento teórico, metodológico, né, eu acabei trazendo para cá, e quando eu voltei a colaborar com
por exemplo, o Ari, que era meu orientador de doutorado na época, que continuou colaborando comigo. Ajudei ele, por exemplo, a orientar alguns alunos dele na época. Então, assim, eu trouxe parte desse conhecimento que foram aplicadas depois nas teses e dissertações, né, de mestrado e doutorado desse pessoal, né? Então, isso eu acho interessante, essa troca de informação. Então, eu apoio, né, as pessoas que queiram, né, ir para fora, né, não, às vezes assim, não precisa ser até por exterior, assim, às vezes sair um pouco da instituição, né, e ter colaborações com outras pessoas que têm essas linhas de pensamento diferentes, tentar convergir, tentar trazer isso para a instituição depois, né, e no caso do exterior exatamente por causa disso, porque assim, vai ser ainda uma divergência maior, né, pessoas que nunca trabalharam aqui, e o legal aqui, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu levava muito conhecimento do que eu conhecia sobre a flora, né, da minha experiência de campo, né, então assim, eles aprenderam coisas que ajudavam eles a discutir trabalhos, né, que eles só abordavam a partir de bancos de dados, e aí eu trouxe todo aquele conhecimento empírico, né, então assim, foi uma troca de informação, né, e aí você acaba trazendo para cá e essas colaborações só vão expandindo, né, e uma coisa interessante também, o Brasil é um lugar de excelência em pesquisa, isso é inegável, mas ainda a gente tem pouca incentivo para pesquisadores de outros países virem para cá. Então, assim, relativo, né? Então, assim, lá fora você tem muito mais incentivo. Então, esse tempo que eu passei, né, no Reino Unido foi muito interessante porque convergiu com várias outras pessoas de vários outros países, inclusive da América Latina, né, que não vinham ao Brasil, mas que iam para lá. Então, assim, a gente acabou, né, fazendo esses grupos de pesquisa. Exatamente porque convergiu pessoas de diversos países, que traziam seus bancos de dados, seus conhecimentos, né, de trabalho de campo, e a gente acabava compartilhando todo esse embasamento teórico, e o que gerava assim, trabalhos mais robustos, né? Mas assim, a dica que eu dou é que volte em algum momento, né, para o seu país. Eu acho isso muito importante, é o que eu sempre tento fazer. Toda vez que eu venho para campo, eu tento dar uma palestra, eu tento orientar alguém, né, eu tento dar uma disciplina, ou oficialmente ou até extraoficialmente, né? Às vezes eu vou na instituição e dou uma semana de algum método que eu aprendi fora, que eu acabei desenvolvendo em alguns trabalhos, então eu tenho uma certa experiência maior. Participa de uma conferência? Participo de uma conferência. Então isso acaba trazendo, né, de volta, né, porque assim, acabou que a gente tem o financiamento daqui, né? Quando eu fui a primeira vez era um financiamento daqui, depois eu acabei sendo financiado por lá, mas traz de volta um pouco disso, né? Então você pensar assim, principalmente quem vem de instituições públicas, a gente vem tendo todo esse financiamento ao longo de 10 anos, mestrado, doutorado, e quando você vai para fora, você trazer isso de volta para treinar pessoas daqui, isso eu acho muito importante. Então assim, incentivo totalmente quem quiser ir para o exterior, quem quiser expandir, né, essas barreiras que tem, né, institucionais, e acabar indo para outros lugares e colaborando e trazendo de volta, o incentivo é um conhecimento pessoal muito alto, né, e também de todo o ambiente quando você traz de volta essa informação. É legal, uma contrapartida interessante, né? A gente não pode abrir mão disso. E existem essas possibilidades, né? Tanto de financiamentos do Brasil como do exterior, né? Então, existem as oportunidades, mesmo com corte de gastos aí no país da atualidade, a gente pode procurar alternativas aí para adquirir essa experiência no exterior. Então, legal demais essa dica. E eu queria saber mais outras dicas aí. Você tem algumas sugestões, dicas para o pessoal que tem interesse aí em contribuir para a área da conservação? Não, claro. O que a gente, inclusive, veio discutindo também, né, ao longo da entrevista, a macroecologia está crescendo muito, né? Então, assim, uma dica que eu acho essencial colabore com quem já está trabalhando nessa área. Então, assim, muita gente já vem compilando, já vem estudando a flora e a fauna, né, não só de matas secas, da Amazônia, do Cerrado.
e eles sabem onde tem as lacunas de informação, então essas colaborações são essenciais, né? Às vezes, inclusive, para quem tem muito interesse, né, nessa ponte entre a ciência e o tomador de decisão, está tendo muita oportunidade, por exemplo, em saber quais áreas seriam prioritárias, por exemplo, para ser um corredor ecológico entre duas unidades de conservação que já existem. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque assim, você vai acabar utilizando esses dados, né, em escala macroecológica que já existe, vai acabar preenchendo algumas lacunas de informação. Então, assim, tem crescido muito nessa área, está tendo relativamente bastante estágio, né? Então, muitos pesquisadores têm migrado para a macroecologia e tentando aplicar isso em biologia da conservação. Então, eu acho que é uma área muito promissora. Então, a dica que eu dou é procurar realmente os pesquisadores que já estão nessa área e quando você estiver nesse laboratório, já tentar expandir, né, igual a gente veio falando aí sobre fazer um doutorado de sanduíche fora, né, ou mesmo passar um tempo em outra instituição, ou fazer um pós-doc fora, tentar expandir essas colaborações, melhorar os bancos de dados, que quanto mais acurada a gente tiver esse tipo de informação, quanto menos lacuna a gente tiver de informação, melhor vai ser, né, no caso, o seu ranking, né, que você vai poder fazer de áreas prioritárias para um dia, né, que seria o cenário ideal, entregar para um tomador de decisão e ele vai saber, né, lógico que a gente veio falando sobre a agonia da escolha, né, infelizmente não dá para proteger tudo, mas quais seriam as áreas prioritárias, né, então isso eu acho que é uma informação bem funcional, né, para o tomador de decisão que às vezes não vem da ciência, ele é um político. Então, assim, ele precisa dessa informação mais mastigada, assim, mais funcional, mais acurada. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para quem quer seguir, né, chegar a algum momento em aplicar a base de biologia da conservação, seguir toda essa plataforma metodológica da macroecologia e de colaborações. Que antigamente a gente discutia muito sobre essa pressão que você tinha de publicar, né, era publique ou pereça, né, agora é colabore ou pereça, né, porque assim, inclusive em termos de conservação, né, porque você não tem um grupo de pesquisa consolidado igual ao nosso, você acaba também, assim, disponibilizando informações que não são de qualidade tão boa, já a ponto de ser aplicada em biologia da conservação. Então essa é a dica principal. Legal demais, e a nossa conversa está chegando ao fim aqui. Mas eu quero te perguntar uma coisa que a gente faz questão de perguntar na maior parte das nossas conversas, que o que um profissional da conservação ele não pode tirar do foco? O que você acha que é importante para o perfil de uma pessoa que quer contribuir para a conservação? Sim. Eu acho que ele não pode tirar do foco a ciência, né? Que assim, a gente às vezes tem que separar um pouco do que é o ambientalismo e o que é a biologia da conservação. Então, assim, a biologia da conservação, ela é uma ciência, ela tem um método, ela tem, né, uma hipótese inicial que você tem que testar e chegar no resultado que às vezes nem é o que você esperava, mas pelo menos a partir daquele momento você já sabe disso. Então, assim, não tirar a ciência do foco, né? Então, assim, sempre procurar qualidade de informação, né, colaborações, estágios, ir para fora, trazer colaborações e conhecimento, né, de fora. E então, assim, ter sempre um projeto, né? Isso eu acho bem interessante, assim. Você ter onde você quer estar e em que momentos você quer contribuir para a biologia da conservação. É uma coisa aplicável mesmo, assim, né? Onde que eu posso colaborar, né? Para não ter tanta redundância. Então, às vezes, tem muita gente estudando a mesma área, mas às vezes grupos taxonômicos diferentes, mas essas pessoas nunca conversam entre elas, né? Então, assim, às vezes ela quer preencher uma determinada lacuna de informação e já faz colaborações com pessoas de outros grupos, né? Não só plantas, animais, e aí convergir, né, essas ideias, mas sempre pensando onde que eu quero chegar, né? Igual foi o caso nosso, a gente estabeleceu esse grupo de pesquisa no início e a gente queria chegar no momento onde as pessoas iam nos procurar para
utilizar esse banco de dados que a gente utilizou, a gente limpou para aplicar em biologia da conservação. Então, às vezes, né, o objetivo inicial não é nem a própria pessoa um dia fazer essa ponte entre ciência e tomador de decisão, mas providenciar, né, fornecer esse tipo de informação. Então, assim, é meio que escolher onde você quer chegar. Isso eu acho bem importante, assim, ter um projeto dentro de biologia da conservação. Não, legal demais. Acho que o segredo é esse, né? Ter colaborações mesmo, investir na capacitação. E eu acho que quem quer fazer diferença na conservação não pode sair dessa prerrogativa aí, né? Danilo, valeu demais. Agora, para finalizar mesmo nossa conversa, eu tenho certeza que várias pessoas estão interessadas nas matas secas, em macroecologia. Então, você tem alguma sugestão de literatura, site, livro, algum lugar que as pessoas possam encontrar mais informação sobre o tema? Sim. Eu sugiro inicialmente o site do grupo Dry Floor. Lá vocês vão encontrar assim, muitas informações, sabe, um histórico do grupo, né? Inclusive em relação a como que é o processo, né, de formar um grupo de pesquisa que em algum momento vai aplicar resultados em biologia da conservação. Então lá assim, tem um histórico de quem que são os colaboradores, e aí tem informações também sobre matas secas, distribuição, né, delas na América Latina, e também o próprio banco de dados, né, não só para quem quer uma literatura, mas quem quer explorar, por exemplo, eu acho as matas secas do norte de Minas bem degradadas e eu gostaria de saber quais espécies que tem lá, porque às vezes eu posso até ajudar alguém, eu já trabalho no meio, né, posso ajudar alguém em relação à listagem de espécies, já sei de onde tirar. Então essa é uma dica muito boa. Uma área que assim, é bem específica do que eu venho falando ao longo dos trabalhos. Seria muito interessante ler as bibliografias, principalmente as do IBGE, sobre distribuição, né, dos biomas brasileiros, dos domínios fitogeográficos, né, do Brasil. Esse é um tópico quente, né, porque realmente se a gente não sabe a distribuição dessas áreas, a gente não consegue conservar, né. Então, assim, eu recomendo ver por exemplo, comparar inclusive o site do Dry Floor, né, que é onde a gente tem a distribuição das matas secas, com esses mapas de distribuição do IBGE, por exemplo, e ver o quanto que eles são defasados, né. E para quem tem interesse de continuar trabalhando com biologia da conservação aplicada à mata seca, né, isso é uma informação inicial muito boa. Então, quem tem interesse assim, de ficar nessa área, de tentar delimitar realmente onde estão as áreas de mata seca, onde que estão as áreas mais degradadas, onde que seria interessante, por exemplo, restauração. No mais, também, assim, revistas, eu recomendo muito essa publicação, é uma publicação fundamental, né, essa que saiu na Science, que é a primeira vez que a mata seca ela foi vista, né, no contexto continental, né, e aí nessa publicação ela cita vários trabalhos que são fundamentais. Então, vários livros, capítulos de livros, e aí a partir desse capítulo de livro você consegue ver toda a coletânea de capítulos, quando vocês tiverem com o livro sobre diversidade de matas secas, não só sobre a flora, mas a fauna, a importância, assim, por exemplo, de herbivoria, né, dos herbívoros, déficit de lacunas de informação, não só na conservação da flora, mas também da fauna. Então, assim, quem tem interesse mais no aspecto ecológico, assim, esses livros são bem importantes. Então, assim, acho que o artigo é uma referência boa. Ele é o que faz uma revisão muito boa e depois aplica todos esses dados que foram sendo fornecidos ao longo dos anos por outros autores, quando eles convergem nesse trabalho. Em relação à macroecologia, eu sugiro o livro do James Brown, né, que é também o livro fundamental, que chama Macroecology, e que é o livro que faz o histórico, né. Então, inclusive,
é o primeiro que começa a lidar com as informações que existiam, onde que a gente precisava coletar mais informações para começar a trabalhar em algumas outras determinadas áreas dentro do campo da macroecologia e onde que ela começou, quais foram os primeiros autores. Então, assim, acho que ele faz um apanhado geral, um histórico muito bom, né, sobre o tópico e mostra também as lacunas, né, de conhecimento e onde que quem tem interesse, né, de colaborar em alguma área em macroecologia, assim, onde que estão as lacunas, onde que seriam as direções futuras. É um livro assim, já ainda da década de 90, mas que essas lacunas ainda não estão lá. Muitas poucas pessoas, por questão de lacuna de dados mesmo, acaba que não trabalham lá. Né? E, então, assim, acho que seria assim, né, agregar esses dois tipos de informações, esses livros que já existem, esses mapas de distribuição de mata seca, essa publicação da Science com as referências delas e esses trabalhos de macroecologia, que tem sido um campo que tem crescido muito ultimamente, já é uma base muito boa para quem quer começar nessa área e algum dia projetar isso para aplicar em biologia da conservação. Legal, e oportunidade nas universidades aí, existem grupos que trabalham com macroecologia, né? Isso, tem grupos muito fortes, por exemplo, em Goiás, né, na Federal de Goiás. Aqui na UFMG tem crescido um grupo muito grande também, né, onde começou, por exemplo, onde o Ari trabalha. Então, assim, ele ainda está compartilhando muito o conhecimento desse banco de dados que ele foi compilando ao longo do tempo. Aqui mesmo em Minas, em Lavras, tem um pessoal bem engajado também, né, nesse aspecto de macroecologia, que é um grupo também que coleta dados com bastante qualidade, né, que tem investido muito no tópico, né, e quem conseguir também oportunidades, no caso fora do Brasil, também tem grupos de pesquisa que já colaboram com laboratórios aqui, alguns grupos a gente trouxe essas colaborações, então, assim, existem vários canais de oportunidades também a partir do momento que você entrou, né, em um desses grupos de pesquisa. Fantástico. Então, existe literatura, basta procurar aí. Existe oportunidade também para você que quer se capacitar e seguir na carreira acadêmica envolvendo macroecologia e distribuição das matas secas aí. E futuramente biologia da conservação, né? Que a gente vem discutindo exatamente isso. Compilar as informações, saber o fundamental e projetar isso, né? Ter um projeto mesmo dentro da biologia para um dia aplicar em conservação, para quem tiver interesse nessa carreira. Fantástico. Acho que esse é o desejo de todo mundo que trabalha com pesquisa aplicada, né? Com biodiversidade. Que os seus dados sejam realmente úteis ali para a tomada de decisões, para a conservação. Danilo, então, agradeço demais o convite, muito obrigado, quero te parabenizar aí pelos trabalhos dos seus laboratórios, seus grupos de pesquisa, boa sorte aí, tem muita coisa para ser feita ainda e eu tenho certeza que está no início da carreira ainda, tem muita coisa para agregar ainda nessa área do conhecimento, então obrigadão aí, valeu demais. Muito obrigado pelo convite, eu acho que foi uma oportunidade excelente, né, o que a gente veio discutindo ao longo da palestra aí, sobre como que essas informações a gente vem compilando, quanto que é importante, esse é o momento, né, para a gente, principalmente em conservação das matas secas, esse é o momento para evidenciar, né, então, assim, acho que foi uma oportunidade excelente, é o grupo-alvo, né, que a gente quer atingir mesmo, né, o pessoal da biologia da conservação, que é o que está faltando é exatamente isso, né, a gente sair um pouco dessa coleta de dados e análises e fazer essa ponte com as pessoas muito interessadas na tomada de decisão. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora e até a próxima conferência. Abração.